hoje a gente vai começar a fazer a montagem prática. Então, só para relembrar aí que é uma instalação residencial, onde a gente colocou aqui 4 peças, tá? Que a gente vai utilizar 2 bancadas para isso. Então a gente tem o quarto, onde a gente fez o dimensionamento para no mínimo 3 tomadas, um interruptor que vai acionar a lâmpada, né? Na cozinha a gente fez o dimensionamento e o total foram de 4 tomadas, tá? Um interruptor que vai acionar essa lâmpada. O corredor, onde a gente vai ter um interruptor paralelo, essa simbologia aqui tá errada, tinha que ser igual a essa aqui, ó, tá toda preenchida quando é interruptor paralelo, tá? Depois vamos ter que arrumar isso aí. E o mínimo de tomadas que precisa no hall é uma, então eu coloquei uma só junto com o interruptor, né? E no banheiro também é uma tomada e a gente colocou um interruptor também acendendo a lâmpada aqui do banheiro, tá? O quadro de distribuição está aqui, então a gente vai partir desse quadro de distribuição aqui para fazer a montagem. Esses 2 cômodos aqui vão ser uma bancada e esses outros 2 cômodos vão ser outra bancada, conforme eu vou mostrar daqui a pouquinho aí, tá? Daí só lembrando então que esses 2 interruptores são interruptores paralelos, eles vão acionar a lâmpada de qualquer um desses 2 pontos aqui, tá? Então agora eu vou mostrar lá como é que vai ficar essa prática aqui nas bancadas. Então nós vamos usar aí os 2 blocos de bancada, né? Sendo que esse aqui vai representar aqui o corredor, essa parte aqui vai ser o corredor. Então aqui embaixo nós vamos fazer toda a instalação referente ao corredor. Do outro lado vai estar sendo representado aqui o banheiro, né? E assim como esse aqui, então vai ser dividido entre a sala, aliás, melhor dizendo, o quarto, né? E o outro lado aqui a gente vai instalar como sendo a cozinha. Então fica aí com essas 2 bancadas aqui, a gente vai fazer a representação aí da instalação elétrica de uma residência completa, tá? Então vamos lá fazer o dimensionamento de componentes, né, que vão ser instalados na instalação elétrica. Então eu vou dar uma dimensionada aqui para compreender, ó. A gente tem aqui nessa instalação elétrica a gente vai ter 1, 2, 3, 4 pontos de luz. Então já é fato que nós vamos precisar de 4 caixinhas de passagem para as lâmpadas aqui, tá? Então primeira coisa que a gente vai precisar são 4 caixinhas de passagem para a lâmpada aqui, tá? Que muita gente chama de sextavada. Aí a gente tem os pontos de tomada e de interruptor. Então, ó, nós temos pontos de tomada aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Se bem que esse aqui é o chuveiro, então dá para desconsiderar, a não ser que instale uma tomada para o chuveiro, né? 8, mas vai precisar, então 8, 9. E daí uma que vai 2 teclas. Se você comprar um interruptor com tecla, mas um interruptor com tomada, já resolve, tá? Nesses 2 pontos aqui, ó. Mas caso contrário, você tem que pegar uma caixinha diferente, que eu vou mostrar agora. Então vamos supor aqui, depois a gente vê se a gente precisa. Aqui a gente ia precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 caixinhas 2x4, caixinhas de passagem 2x4 para instalar essas tomadas e interruptores, tá? Então essa é a quantidade de caixinhas que a gente vai precisar. Existe também a possibilidade de instalar a caixinha 4x4, né? Onde cabe um interruptor e uma tomada ou 2 tomadas, né? No mesmo compartimento, tá? Só que uma separada da outra, sendo que essa aqui, ó, seria
uma só, e essa aqui você teria que instalar duas, tá? Além disso daqui, o que mais que a gente precisa? A gente precisa do quadro de distribuição, tá? Dos eletrodutos, aí teria que pegar e fazer a medição dos eletrodutos, né? Para ver quanto em metro a gente vai precisar. Precisa dos fios, que também são de 1,5 milímetro para iluminação, é o valor mínimo para iluminação, e 2,5 milímetro para tomadas de uso geral. E muito provavelmente esse aqui, que é o chuveiro, vai precisar no mínimo aí de um fio 6. Obviamente tem que fazer o cálculo, eu estou chutando 6 ou 10 aqui, porque como a gente especificou com um chuveiro de 7.200 watts, tá? Precisa fazer toda a especificação certinho, mas acredito que o fio 6 ou o fio 10 resolveria aqui, tá? Mas isso aí teria que fazer a especificação. Vou fazer isso aí depois, tá? Pra gente ter certeza lá. O quadro de distribuição já foi falado, né? Então essas aí são as especificações dos materiais que a gente precisa. Além disso, vai precisar outras coisas também, que são aquelas que vai depois da instalação do condutor. Por exemplo, os bocais, né, que é chamado de receptáculos, né? Mesma quantidade de lâmpada, então vou precisar de 4 receptáculos, né? Vou precisar do disjuntor monopolar, um para lâmpada para iluminação e um para tomada de uso geral, nesse caso, né? E como eu tenho um chuveiro elétrico que vai 220 volts, né, 2 fases, então vou precisar de um disjuntor bipolar, que seria esse aqui, ó, tá? Então, ó, tem 2 polos, tá? É um mesmo disjuntor com 2 polos, tá? Esse preto aqui, ele é chamado tipo NEMA, tá? Ele é mais robusto, tá? Mas tem o bipolar desse branquinho, que é o tipo IEC, tá? Então os dois vão precisar de 2 desses daqui e um desse daqui. Qual que é o valor do disjuntor? Também tem uma série de dimensionamento que deve ser feito para eles, tá? Então para o chuveiro vai ser um com uma corrente muito maior, né? E para tomadas e iluminação um valor bem menor aí, mas tem que ser dimensionado, sempre bem dimensionados os disjuntores também, tá certo? Nós vamos precisar também então dos interruptores, né? Lembrando que vai precisar aí de interruptores simples e interruptores paralelos. Esse aqui e as tomadas também, né? Esse aqui é o tipo de dispositivo que tem interruptor e tomada junto, então a gente pode aproveitar ele na mesma caixinha 2x4, né? Se não tiver, aí se a gente instalar, mas dá para instalar uma dessa daqui, né? E colocar de repente mais de uma tomada aqui, colocar 4 tomadas, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, tá? Então teria 2 lugares para instalar tomadas ou interruptores, tá? Bom, vale ressaltar aqui que o interruptor simples ele tem só 2 terminais, então vai ter só 2 parafusos, e o interruptor paralelo ele vai ter 3 parafusos, ó, tá? Então sempre a gente consegue diferenciar o simples para o paralelo dessa forma aqui, tá certo? Então vamos fazer as contagens aqui de quantas tomadas. Vamos precisar de 2 interruptores paralelo, ou um interruptor paralelo e um interruptor paralelo com tomada, né? Daí vamos precisar de um interruptor simples com tomada e mais 2 interruptores simples sem tomada, né? Junto. Depois tomadas sozinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 se considerar de chuveiro aí. Então são essa especificação de todo o material que a gente vai precisar aí. Considerando então que aqui é a entrada da casa, né? O corredor do lado esquerdo aqui vai ter a caixa de distribuição. Então, foi colocado ali então a caixinha de distribuição já do lado direito. Aqui está a primeira caixinha de passagem, que vai ser instalada uma tomada
e um interruptor paralelo, né? Ali está o ponto de iluminação já instalado, e aqui seria onde seria a entrada do quarto, lá para trás. Então eu coloquei o outro interruptor paralelo, a caixinha de passagem para o outro interruptor paralelo. Então está instalado aqui no corredor já todos os elementos aqui. Quando entra pela porta e vira para esquerda, já tem o quarto. Então no quarto tem um interruptor que vai para a lâmpada, né? Daí tem esse cabo que vai passar lá da cozinha direto para o quarto, né? Que é onde que vai ser feito o trajeto aqui do condutor para chegar no quarto. E daí tem as 3 tomadas aqui. Então já foram feita a instalação aqui, ó. A caixinha de passagem para o interruptor, as 3 tomadas lá embaixo e a lâmpada que vai ser instalada aqui em cima, ó. Já tá, a base já está instalada lá, é só encaixar essa parte de cima aqui lá na lâmpada. Então a instalação aqui das caixas de passagem no quarto já estão prontas também. Seguindo o corredor então até o final, vindo para a esquerda, a gente vai encontrar a cozinha, onde tem 3 tomadas numa parede e uma tomada na outra parede, e mais um interruptor que vai acender a lâmpada. Então vamos verificar lá, vindo até o final do corredor, virando para a cozinha. Está instalado aqui então as 3 tomadas nessa parede, a tomada na outra parede, mais a caixinha de passagem para o interruptor, né? E aqui está a base lá para a caixa de passagem da lâmpada que vai ser instalada ali em cima, tá? Então falta agora só o banheiro que a gente vai instalar agora. Por último, aqui a instalação realizada no banheiro, né? Ali seria como se fosse a porta, né? Entrando do corredor para cá, vindo para a caixinha de passagem do interruptor. Essa vai ter que vir até aqui na caixa de passagem da lâmpada, e ali a caixinha de passagem que vai estar o chuveiro integrado, certo? Então agora o próximo procedimento aqui é passar os eletrodutos e a fiação. Se der tempo hoje, ainda a gente vai fazer o teste final, né? Ver se está tudo funcionando. Então o primeiro cômodo que a gente vai fazer é o cômodo do quarto aqui, né? Deixar pronto, instalado o cômodo do quarto. No cômodo do quarto, como a gente já viu, tem a lâmpada, né? Que vai sair para um interruptor simples em uma parede. Vai ser mandado também para 3 tomadas, né? Que estão todas na mesma parede. E essas 3 tomadas então são de 127 volts. Então o que vem recebendo vem para cá é o circuito da lâmpada com fase neutro. Aqui fase neutro e terra, que é da tomada. Quando ele chega aqui, esse fase neutro e terra passa direto para as tomadas. E aqui a gente vai fazendo as emendas, partilhando aqui a fiação, né? Daí o neutro da tomada da lâmpada, ele morre aqui na lâmpada, né? Daí o fase passa direto até o interruptor. Na volta então, para ter o retorno do interruptor da lâmpada, tem o retorno que vai ser o retorno D aqui do quarto. Vamos ver como é que ficou lá então a instalação antes de colocar a fiação, só com os eletrodutos no quarto. Então, seguindo exatamente o desenho do projeto, né? Ali estão as 3 tomadas instaladas, o eletroduto já passado, né? A lâmpada e o terminal do interruptor aqui. Então são esses os elementos aí que a gente vai instalar para passar a fiação, tá? Então agora eu vou passar a fiação aqui e demonstrar como fica. Vou fazer cômodo por cômodo, tá? E o teste fica daí no final. Está passado os fios então. Então
a gente tem aqui para as tomadas de uso geral o fio 2,5, né? Então eu passei o fio azul que é para o neutro, o verde aqui que vai para o terra e o branco aqui que vai ser o fase, né? Como são três pontos de tomada, né? Então a gente vai ter aqui nessa tomada ao meio o ponto onde a gente vai fazer emendas de derivação, tá? Então eu já vou mostrar novamente aí como faz essas emendas de derivação. Aqui vai uma tomada e ela vai derivar para as outras duas tomadas ali, né? Aqui em cima ficou o neutro e o retorno, né, do interruptor. E a fase ela passa por ali e vai até lá no interruptor fio branco aqui. Lembrando que pela iluminação fio 1,5, né? Então o branco que é o fase e o preto que é o retorno. Vou mostrar agora como que faz a emenda de derivação. Então a emenda de derivação, para ficar boa, deve ser cortada aqui uma boa parte, né? Para fio flexível, que é o caso que a gente está utilizando, a gente vai também deixar um bom pedaço aqui. Existe aí uma regrinha, né, de 50 vezes o número do diâmetro do fio, mas você pode mais ou menos colocar aí 2, 3 dedos, tá? Para você decapar. Então, para ficar boa a emenda, você vai transpassar aqui pelo meio, ó, quando é fio flexível, do caso que a gente está utilizando aqui. Se for fio rígido, você vai fazer em volta direto, só que como ele é rígido, ele já vai ficar firme, né? Como é fio flexível, se você der qualquer puxada, né, fizer desse jeito aqui, der qualquer puxada, ele vai acabar desemendando e dando mau contato. Então você precisa transpassar aqui pelo meio, né, o fio, os fios entre os fios de um condutor e o que você vai fazer a derivação, tá? Daí encosta bem ele aqui, ó, e puxa para o outro lado, para o canto para um dos dois cantos aqui, ó, tá? E daí a partir daqui você só vai fazer as voltas, tá? Para que a emenda fique boa. Então, além dessas voltas aqui que ela segura bem o fio, deixa bem emendado, que dá menos mau contato, ainda você entrelaçou, que se por um acaso der um puxão no fio, ele vai ter dificuldade de soltar. Então vai ser muito difícil soltar o fio e acabando dando mau contato por qualquer motivo aí, tá? Então aqui você pode puxar que ele não vai desprender. Então essa aqui é uma emenda de derivação, né, com fio flexível, com o cabo de fio flexível, tá? Nós não temos o fio rígido aqui, mas se tivesse, daí era só fazer a situação de dar as voltas aqui, mas o procedimento de corte e desencape aqui seria exatamente o mesmo. Vale ressaltar então que para instalar a tomada, segundo o padrão novo e a norma da ABNT, o lado esquerdo, nessa posição aqui, o lado esquerdo sempre vai ser colocado neutro quando for monofásico, tá? O lado direito vai ser o fase e o meio é sempre o terra, tá? Então tem como esse padrão. Então vou instalar lá as tomadas no quarto. Para fazer a ligação do interruptor simples, né? Então ele tem só 2 parafusos aqui. Então num dos 2 parafusos eu vou ligar o retorno e no outro parafuso eu vou ligar a fase, né? Então colocar o interruptor lá para instalação do quarto. A instalação do quarto que está pronta, só esticar os fios, colocar fixadas as tomadas, né? Tá aqui as 3 tomadas que foram disponibilizadas para o quarto, a lâmpada e o interruptor. Agora a gente vai continuar a instalação aí, indo lá para o outro cômodo que é a sala. Então, o cômodo que a gente já fez, que foi o quarto, né? Entrando pela porta, vindo para a direita, e essa parte aqui já está toda passada o fio, todo instalado,
tá? Com os plugs, o receptáculo da lâmpada e as tomadas ali, tudo fixado no interruptor, tá? Agora a gente vai começar a cozinha, tá? Então a gente vai entrar aqui nessa parte de trás aqui e fazer essa instalação aqui da cozinha, tá? Os pontos já foram disponibilizados lá, das 4 tomadas, mais o ponto do interruptor simples e o ponto da lâmpada. Vamos mostrar como ficou lá. Então já está aqui instalado os eletrodutos para as 4 tomadas, para a lâmpada. Só está faltando passar aqui da lâmpada para o interruptor, que é aquela caixinha ali, e mais um eletroduto que vai ser aquele que vai lá para a alimentação lá. Indo até o final do corredor, vindo para a direita, fica o banheiro, onde está instalado apenas a tomada do chuveiro, com tomada de chuveiro, e mais um interruptor com tomada. Então tem que passar 5 fios para chegar até a caixa de passagem da lâmpada, e da caixa de passagem da lâmpada também vai 5 fios até a tomada com interruptor. Os eletrodutos já foram passados, então tem aqui o chuveiro que está vindo lá da caixa de distribuição direto, que está no corredor. Da caixa de distribuição também está vindo para o ponto da caixa de passagem da lâmpada, e da caixa de passagem da lâmpada vai lá para a caixa de passagem 2x4, que é para o interruptor e a tomada. Fazendo agora a instalação do corredor, então essa parte do banheiro já ficou pronta, né? Vou mostrar ali daqui a pouco. O corredor aqui, ele vai um interruptor paralelo em cada canto, tá? E uma tomada junto com esse interruptor paralelo. Então, do quadro de distribuição vamos ter que também mandar um conduíte lá para a lâmpada da cozinha, que daí vai fazer a interligação entre a caixa, o quadro de distribuição e o resto do circuito da cozinha e do quarto. E daqui da caixa de passagem da lâmpada ele vem para os interruptores em paralelo e para a tomada aqui junto. Então nós vamos terminar aqui. Já foi passado aqui o conduíte, né, para o interruptor paralelo da porta, perto da porta. O quadro de distribuição está aqui. Ele vem até a lâmpada, vem outro cabo que vai passar as fases até aqui. E daí esses outros dois aqui vão lá para o outro interruptor paralelo, e aquele que vai até a cozinha lá, onde a gente está terminando a instalação também. Agora nós chegamos aqui no momento que vamos ter que unir 3 circuitos, né, que são o circuito da iluminação, numa fase, que são os fios 1,5. Esses 2 fios aqui, ó, tá, que estão indo lá para o quarto, cozinha e corredor, esse aqui, e esse aqui está vindo do banheiro, tá? Nós vamos colocar num disjuntor, é um circuito da iluminação. Esses 2 fios aqui, que são os mais grossos, 2,5, que são da tomada, que está vindo lá também do quarto, da cozinha, corredor, mais com esse aqui que é do banheiro, tá? Nós vamos fazer o segundo disjuntor, tá? Os neutros, lembrando, essas são as fases, né? Os neutros, a gente vai jampear todos eles e deixar aqui com o neutro que vai vir lá da rede, lá do padrão de entrada, né? Lembrando que o ideal é a gente ter um barramento aqui, que é uma barrinha de metal com vários pontos de parafuso, né? Então você vai só parafusando os fios em cada ponto que você precisar. Então, ao invés de fazer emenda aqui, né, que não é uma forma muito que fica muito ajeitada, tá? Mas em todo caso, se não tiver, quando não tem um barramento, você pode fazer as emendas aqui, tá? Mas o ideal mesmo é ter um barramento. Cada vez que você puxar um neutro, você puxa lá para o barramento e fica como se fosse tudo emendado, tá? Aqui na caixinha de distribuição, no quadro de distribuição. E também tem o circuito do chuveiro, né? Acabei puxando aqui, eu não vou trocar agora porque a gente já passou, mas a gente acabou passando fase neutra e terra, tá? Mas na verdade é um sistema bifásico, então
são duas fases e o terra, tá? Então o terra eu vou emendar aqui e esses dois fios eu vou colocar no disjuntor bifásico, tá? De 2 polos. Então só lembrar que foi puxado fio azul aqui, mas deveria ser um fio de outra cor, tá? Um fio preto, um fio vermelho, tá? Só vai ficar essa situação aí por conta que a gente já passou os fios. E para retornar, passar de novo vai ser um processo. Mas tem que lembrar que para fase nunca pode ser usado fio azul claro, tá? Então vou fazer as emendas aqui e logo vai estar quase pronto aqui o circuito da casa. Finalizando então aqui agora só para fazer os testes, né? Vamos começar aqui pelo corredor. Então, entrando pela porta aqui, na parte direita vai ter o quadro de distribuição. A entrada aqui que vai para o chuveiro, que está do outro lado, a gente não vai ver isso agora, vai ver depois. Daí tem também uma tomada com interruptor paralelo. E esse interruptor paralelo você pode acender e apagar essa lâmpada aqui dos dois lados. Então, o que a gente vai testar aqui agora vai ser essa tomada, a ligação dos interruptores paralelos, né? E verificar aqui como ficou a caixinha, o quadro de distribuição desse cômodo aqui, que é o corredor, o hall. Então o circuito ele foi feito pelo aluno Kleberson, tá? Feito a aula prática aqui, tá lá o quadrinho de distribuição, tá? Lembrando aqui que a gente tem o disjuntor bifásico, que é para o chuveiro, tá? Então está indo lá para o chuveiro, lá no outro cômodo. O interruptor o disjuntor só para iluminação, proteger o circuito da iluminação, e o disjuntor, né, que protege o circuito das tomadas de uso geral. Então, um disjuntor para tomada de uso específico, que é o chuveiro, bifásico, e 2 monofásico aqui, que é para iluminação e tomadas de uso gerais, todas as outras tomadas, tá? Então vamos começar aqui testando a lâmpada, ela já está acesa, então vou apagar ela por esse ponto aqui, ó. Apagou a lâmpada e vou lá acender pelo outro ponto, que é esse daqui, ó, tá? Acendeu a lâmpada novamente. Então o circuito está funcionando aqui, o circuito do corredor, a instalação feita no corredor, tá? Vamos lá pro banheiro agora. Então o banheiro está aqui, ó, né, com a lâmpada já acesa. Vou apagar aqui, ó, apaga e acende. Já vou testar as tomadas também, tá? Então, pegar um recurso aí para testar a tomada aí. Como faltou bocal aí para a gente colocar uma lâmpada para testar as tomadas, coloquei aqui esse filtro de linha, está acendendo lá, ó, tá? Então, tá funcionando a tomada também. Esse circuito aqui do banheiro foi feito pelo aluno Clayton, ele quem fez a instalação aqui. Vamos verificar a tomada 220 aqui, que é a tomada do chuveiro, né? Verificar se ela está funcionando também. Vou utilizar aqui também, tá lá, ó, a tomada de 220 funcionando também, que é a tomada do chuveiro. Muito bem. Vou fazer o teste agora, primeiro cômodo aqui do lado esquerdo, que é o quarto, né? Então temos 3 tomadas nesse cômodo e a lâmpada por um interruptor simples, sendo ligada por um interruptor simples. Vamos ver se funcionou lá. Esse circuito aí foi feito pelo professor Anderson, então vamos ver se o cara é bom mesmo. Conforme a gente viu lá na planta, então, as 3 tomadas lá na parede, o interruptor ali e a lâmpada aqui em cima, tá? Vamos começar testando as tomadas, verificar se elas estão funcionando. Primeira tomada aqui, ó, acendeu, está funcionando. Vamos ver a segunda tomada. Segunda tomada, acendeu também, está funcionando. E a terceira tomada também acendeu, funcionou. Então está funcionando as 3 tomadas. Agora é só verificar aqui se acende a lâmpada. Apertar a tecla, acende a luz. Está lá funcionando a iluminação também. Circuito do quarto
funcionando. Falta só o circuito da cozinha para testar. O circuito da cozinha, ele é composto por 4 tomadas, tá? Então tem uma parede com uma tomada, mais 3 tomadas nessa parede, por um interruptor simples que vai acionar essa lâmpada aqui. Então vamos ver lá se está funcionando o circuito da cozinha. Circuito da cozinha, então, feito pelo aluno Gustavo, tá? Vamos lá verificar como é que ficou aqui. Primeiro testando a tomada, a primeira tomada aqui, ó, tá acesa, tá? Vamos testar a segunda tomada. Segunda tomada. Acendeu também. Vamos lá para a terceira tomada. Não está encaixando o plug muito bem aqui. Então, terceira tomada funcionou também. Vamos lá para a quarta. Testar a quarta tomada aqui, então. Vou colocar aqui. Vamos ver. Está funcionando também. Então, só testar a iluminação agora. Interruptor acende aqui a lâmpada. Perfeito. Acendeu, apertou de novo, apagou. Então, circuito da iluminação funcionando. Esse circuito da cozinha. Então, fechou aí. Feito o exercício aí prático da instalação elétrica de uma residência completa.